Olá, seja bem-vindo ao Sebrae Inovação. Em 2025, a inovação esteve no centro das transformações em Santa Catarina. E ao longo desse ano, o Sebrae Inovação percorreu histórias, ideias e pessoas que estão mudando a forma de empreender no estado. Você acompanhou conosco. Nessa edição especial, a gente vai revisitar os destaques, as reportagens e as entrevistas que mostram por que Santa Catarina segue como referência em inovação no Brasil. Começa agora a retrospectiva do Sebrae Inovação 2025 aqui na TV Inova. E a nossa retrospectiva começa falando de um programa que há 12 anos impulsiona o ecossistema de startups em Santa Catarina, o Startup SC. Hoje o estado é um dos principais polos de inovação do país, com startups espalhadas por diversas regiões e um ecossistema tecnológico cada vez mais forte. Mais de 83% das startups que passaram pelo programa seguem ativas, gerando empregos, atendendo milhares de clientes e crescendo de forma consistente. Quem explica esses números e o impacto real dessas empresas é a gestora de projetos de inovação e startups do Sebrae Santa Catarina, Luísa Pedroso. Luísa, vocês têm um rico material que concentra os dados ao longo desses anos todos e que abastece e incentiva também novas startups, né? Conta um pouco pra gente desse apanhado. Sim, todos os anos a gente tem acompanhado as startups e sua evolução. E aí esse ano a gente, para compilar essa 15ª edição e os 12 anos de programa, até que vem acompanhados de várias mudanças, a gente decidiu novamente aplicar o censo para conseguir publicar esses dados aí para dentro do report Sebrae Santa Catarina, aqui para vocês. E em Santa Catarina esse número é expressivo também, né, Luísa? Sim, é gigantesco. E quando a gente fala do programa Startup SC, a gente está falando de 540 startups que passaram pelo programa nesses 12 anos. E aqui, como quando a gente fala do censo, foi muito legal porque a gente teve uma adesão aí de 305 respondentes. Então mostra o quanto ele é relevante, o quanto as pessoas ainda têm, eu vou falar um carinho pelo programa, porque a gente está falando de pessoas que às vezes já fecharam suas startups, já não estão mais atuando como empreendedor, né? Já deram um exit na sua startup, mas mesmo assim responderam o censo, então pra gente isso é muito importante. É como se retribuíssem, né, todo o apoio que tiveram. Exato. E os números são impressionantes, 540 startups que já participaram do programa em Santa Catarina, 41 cidades catarinenses impactadas, Sim. 15 edições já do programa realizados e 12 anos de programa Startup Santa Catarina. A gente tem um telão para mostrar para você por região, para você ver. Olha só como é distribuído e como o nosso estado é rico quando a gente fala de inovação, né, e das startups. Só aqui na Grande Florianópolis, a gente tendo a capital como um polo de inovação, sim, né, Luísa? 209 é o número de startups. Vale do Itajaí, você está vendo aí, 110. No Norte Catarinense, 102 startups. Sul Catarinense, temos 40. 7 na região serrana e 72 no Oeste Catarinense. Números que revelam a potência, né, do sistema, de todo esse ecossistema para o estado. Exatamente. E ainda a gente vê um foco ainda um pouco em Florianópolis, até por todo o ecossistema que já foi criado aqui, com as universidades e todos os apoiadores. Eu acho que eu não posso deixar de destacar todo o investimento que o Sebrae já fez ao longo desses 12 anos, né? A gente está falando de 12 milhões, cerca de 12 milhões de reais investidos para a gente poder fomentar a inovação e as startups. E também não é só o Sebrae que aporta financeiramente para que o programa aconteça. Ele é gratuito para os empreendedores, mas a gente também conta com o papel dos mantenedores, que são empresas e organizações que acreditam no Startup SC. Então a gente está falando de 4,8 milhões também investidos. E um outro número que é super, super incrível é a gente fez mais ou menos um mapeamento do quanto deu em valuation, né, das startups que deram êxito e que foram vendidas. A gente está falando de um aporte de 5,2 bilhões de reais aí em vendas de startup, mais ou menos, só com startups que participaram do programa Startup SC. Imagine o que representa, né, para a economia de Santa Catarina, e não é à toa que a gente tem aqui, né, grandes referências, e inclusive tem a capital também, né, como uma referência para todo o país por conta das startups. Eu fico te ouvindo e pensando, devem ter tantas peculiaridades também por região. Sim. A gente vê o volume em números, mas vocês conhecem as histórias, né? Por região, a gente tem um concentrado de setores, muda muitos nichos ou é variado? É variado, mas a gente acaba tendo alguns perfis, né? Então, quando a gente fala do Oeste, tem a parte de agronegócio, que é mais forte. Apesar disso, também tem uma parte de saúde também bem interessante lá no Oeste.
Aqui em Floripa, aqui é bem variado, assim, então a gente tem vários tipos de segmentação. Apesar de Joinville ser bem industrial, a maior solução não é para a indústria, então assim, não tem uma definição assim ou assado, mas acaba tendo alguns vieses muito pela região. E acho que Joinville, eu sou de Joinville, né? Mas é muito curioso porque a gente começou com a referência com a Conta Azul, que ela não passou pelo programa, mas no começo tinha muita gestão financeira lá. Quando abriam, era muito o espelho das startups, era a Conta Azul. Mas vocês vão ver que tem bastante case de startup que tem essa parte financeira e de gestão lá em Joinville. E acho que muito pela referência de quem começou, assim. Ah, incrível, né? E o Sebrae acompanha toda essa evolução, né? O programa já é para isso. Exato. Ele pega a startup muitas vezes ali, né, quando acaba de nascer e faz o acompanhamento. Como são feitos esses acompanhamentos? Eu acho que com o programa em si, ele foi evoluindo muito durante os 12 anos, né? Então, hoje a gente fala todo do grau dos estágios de maturidade das startups. A gente está focando o programa Startup SC, foca na estágio de tração e crescimento. Mas quando ele começou, tinham startups que ainda não tinham CNPJ, que estavam na fase de ideação. Acho que com o tempo a gente também foi amadurecendo como ecossistema de startups. Então a gente tem outros programas hoje focados na parte de ideação, de validação. E aí o programa hoje está na parte de consegue focar mais em tração, que é quando você já tem as primeiras vendas, você já tem os primeiros clientes, começa a ter time. Então a gente consegue estar focando mais nisso. E o acompanhamento durante aquele ano, normalmente, que ela está participando. Tanto que até um dos motivos de a gente também fazer o censo é porque a gente mantinha contato com um ou outro e o censo foi uma maneira de a gente restabelecer esse contato com aqueles que já passaram e às vezes a gente não estava tão próximo. Santa Catarina vem se destacando como polo de inovação consolidado e os números do ecossistema de startups confirmam isso. Olha só. Em 12 anos de atuação, o programa Startup SC se tornou referência nacional em capacitação e fomento ao empreendedorismo de base tecnológica. Ao longo de 15 edições, o programa já impactou 41 cidades catarinenses e contou com a participação de 540 startups, consolidando uma rede ativa de empresas inovadoras e conectadas ao mercado. O investimento realizado também chama atenção. Foram 12 milhões de reais aplicados pelo Sebrae e 4 milhões e 800 mil reais aportados pelos mantenedores do programa. Esse apoio contribuiu para que algumas startups alcançassem resultados expressivos, com o valuation total das empresas que tiveram êxito chegando a 5,2 bilhões de reais. Em resumo, o programa Startup SC combina capacitação, conexão e investimento, construindo um ecossistema sólido, dinâmico e preparado para o crescimento e a inovação contínua em Santa Catarina. Agora a gente destaca o programa do Sebrae que capacita startups em estágio de tração e as prepara para os principais desafios do mercado, o capital empreendedor. Nada melhor do que o ponto de vista de quem participou e colhe os resultados. Olha só. A Data for All é uma das mais de 2.000 empresas que potencializaram o crescimento através do capital empreendedor e até conquistou posição de destaque dentro do programa. A experiência, foi sensacional, né? Foi um momento único pra gente, né? Foram acho que quase 8 meses de curso, né? De mentorias e imersões e workshops e a gente ficou muito feliz. Isso nos ajudou muito, né? Então a gente teve desde de workshops sobre jurídico, sobre finanças, mas também pro lado pessoal, né? Então a gente também teve pessoas que nos ajudaram, né, com a gente, com nós mesmos, olhar para dentro, entender o que o empreendedor precisa de resiliência, capacidade. Então acho que foi um curso completo que a gente teve e a gente pôde ser coroado no final como a startup mais atraente para ser investida, né, entre as 1.300 startups. Então para a gente foi um ciclo muito, muito importante. O programa é uma das trilhas do Sebrae que capacita startups em estágio de tração e as prepara para os principais desafios do mercado. Então, estar vivendo esse momento de transformação, para a gente acho que é o mais legal, né? Poder estar contribuindo de alguma forma ou para o ecossistema de Santa Catarina ou para os nossos clientes, de alguma forma entregando tecnologia. Acho que é isso que faz a gente acordar todos os dias e querer fazer mais. Hoje você vai conhecer histórias reais de empresas catarinenses que deram um salto com a ajuda de investidores estratégicos e de programas de aceleração. É o que aconteceu com a Conecta Suite, uma startup catarinense que encontrou no investidor certo e também no apoio de programas como o do Sebrae o caminho para crescer e se destacar no mercado.
Olha só. O investidor certo pode representar a grande virada de chave na trajetória de uma startup e fomentar o avanço tecnológico de uma região. É o caso da Invisto, instalada no Passeio Primavera em Florianópolis e responsável pela aceleração de dezenas de empresas. A Invisto é uma gestora de Venture Capital, né? Nós alocamos capital em startups. Já atuamos nesse mercado há quase 15 anos. A captação de investimentos é um passo importante para o crescimento das startups e cerca de 47,6% dessas empresas buscam por aportes financeiros aqui no Brasil. É aí que começa o papel de instituições como a Invisto e programas de aceleração como o Capital Empreendedor do Sebrae. É o caso da Conecta Suite, startup catarinense que foi muito impactada pelos programas de aceleração. A startup, a Conecta Suite, ela nasceu da Conecta Nuvem, que é uma parceira da Google, onde a gente prestava serviço com implementação, suporte técnico, treinamento, só que como uma empresa tradicional mesmo de prestadora de serviço. E aí, identificando essa demanda do mercado de um software mais simplificado para gestão de todo o ambiente online das empresas, a gente desenvolveu o Conecta Suite. A gente tinha o conhecimento dos Startup Weekends do Empretec e o mercado pegou e falou assim, olha, a gente quer essa solução como solução. Por quê? Porque clientes de outros parceiros Google começaram a buscar a gente não para ter o licenciamento do Google, não para ter a consultoria, a mentoria, mas sim para fazer a aquisição do produto de controle de acesso. O Sebrae atua como ponte entre projetos inovadores e investidores interessados, preparando essas empresas para o mercado e a apresentação de suas propostas para instituições de fomento à inovação, como a Invisto. A relação da Invisto com o Sebrae ela já acontece de longa data. A Invisto faz questão de estar sempre presente. Nós já participamos de algumas iniciativas e de algumas edições do Startup SC, que é quase como um MBA para o empreendedor, né? Eu sempre recomendo que todos os empreendedores de Santa Catarina participem desse programa. Conectar ideias, pessoas e oportunidades é essencial para quem empreende com inovação. E é exatamente isso que o Meetup Startup SC faz, aproxima startups, investidores e especialistas para fortalecer o ecossistema catarinense. A primeira edição do ano aconteceu em Florianópolis e deu início a uma série de encontros pelo estado. Durante o ano de 2025, foi possível ver que o Meetup Startup, uma das principais ações do Sebrae, fortaleceu o ecossistema empreendedor em Santa Catarina. Foram realizados diversos eventos permitindo um ambiente onde o empreendedorismo era o foco principal. Algumas regiões do estado receberam os encontros onde startups, investidores e especialistas criaram conexões e oportunidades de negócios. E ele surgiu muito com essa ideia de fomentar essas conexões em todo o estado. Então, fazer em Floripa, sempre já acontecia em outras cidades, Joinville, Blumenau, nas cidades onde acontece um workshop do Startup SC. E a ideia desse meetup é justamente fazer esse momento de muita conexão, de muito conteúdo, enfim, para a gente gerar bastante networking. Durante os encontros foram realizadas palestras com nomes de peso do mercado, como o Rafael Kiso, que participou de uma das edições do Meetup Startups realizadas em Florianópolis, ainda no início do ano. Como fundador da M-Labs, empresa com foco em gestão de mídias sociais, ele levou a própria experiência sendo uma referência no mercado digital. Minha palestra hoje aqui vem para falar sobre a era da retenção, como é que você chama a atenção e retém a atenção das pessoas para ser mais memorável e de alguma maneira fazer mais negócios. Uma das melhores estratégias para eles se destacarem é eles terem o perfil do próprio negócio nas mídias sociais e o empreendedor, o fundador, os founders, terem também o seu perfil. Então não é uma coisa ou outra, as duas coisas precisam andar juntas, porque as pessoas se conectam com pessoas e é muito mais fácil se conectar então com os founders e eles vão ganhar mais seguidores, vão ganhar mais notoriedade, eles vão falar daquilo que eles sabem, ou seja, vão virar especialistas diante daquele público a ponto deles transferirem a credibilidade deles para o próprio negócio, para o perfil do negócio. Essa é uma das melhores estratégias para você conseguir mais clientes através das mídias sociais, é criando conteúdo, mostrando aquilo que sabe. A gente tem aqui investidores, a gente tem aceleradoras, a gente tem outros empreendedores e acaba sendo um momento que eu ouço muito de rever muita gente que às vezes não consegue ver no dia a dia. Então aqui é de reconectar com a galera do ecossistema de inovação e de startups. Para o gerente de inovação do Sebrae, eventos como esses são essenciais para abrir portas para novos negócios e parcerias estratégicas.
Evento é um eixo essencial para que um ecossistema funcione. Então, é algo que eu adoro fazer e agora o time todo tem realizado isso, porque evento é onde você conecta as pessoas, gera negócios, gera conexões. Então, evento é uma das premissas principais que nós temos dentro do Startup EC, dentro do Sebrae Startups, né? Então, desde lá de 2013, 2012, quando a gente começou as ações do projeto, a gente realiza os eventos, né? E eventos como esse, como são os meetups, eles têm exatamente esse objetivo, é trazer as pessoas, capacitar, conectar e inspirar, né? Que sempre foi os 3 eixos que a gente trabalhou dentro dos nossos eventos. Florianópolis, sendo um dos principais polos de inovação do Brasil, tem um ambiente propício para o desenvolvimento de startups e seguiu se destacando no setor durante esse ano. Já nas edições de Chapecó e Blumenau, o Meetup Startup reuniu empreendedores e especialistas para discutir as tendências do mercado, além de, claro, muito networking. No Oeste, por exemplo, foram 237 inscritos e mais de 140 pessoas presentes. O nosso ecossistema ele é muito pujante, então a gente tem muitas startups, não só de Chapecó, mas toda essa região oeste, que elas vêm se desenvolvendo e vêm crescendo, e os programas do Sebrae têm justamente esse objetivo, que a gente possa auxiliar cada vez mais no nascimento de novos negócios inovadores e também fortalecer as startups que já estão no mercado para que elas se desenvolvam e busquem o seu crescimento e a sua atração. Passando por Blumenau, no Vale do Itajaí, o encontro conectou startups e investidores em um ambiente de trocas e oportunidades. Captação de investimentos, crescimento de startups e desafios do mercado foram os temas de destaque do evento, que reuniu mais de 180 pessoas. Hoje a gente traz alguns palestrantes, né, que vão falar um pouco aí sobre as suas experiências, né, a sua vivência com o empreendedorismo. Além disso, a gente vai também apresentar o nosso programa, que é o Startup SC, que é uma jornada para essas startups, né, se fortalecer ainda mais, né, criar essa musculatura para poder enfrentar esses desafios do dia a dia de um empresário, de uma startup, né? Joinville e Criciúma não ficaram de fora e também receberam um Meetup Startup. O objetivo foi o mesmo, fortalecer o ecossistema local e conectar os empreendedores em diferentes fases dessa jornada. Muitas vezes se tem a ideia, mas não se sabe como percorrer. Não sabe os próximos passos, como validar, até para entender viabilidade desse negócio, e também a questão de ser escalável, né? Porque quando a gente fala do modelo de negócio da startup é totalmente diferente de um negócio tradicional. Então, os mentores do programa são profissionais que atuam diretamente com esse público, na maioria das vezes são os próprios empresários, CEOs, alguns que já passaram pelo programa, o programa já completou aí mais de 10 anos, então a gente já está um tempo na estrada, a ponto de que algumas empresas que passaram durante o programa hoje são os nossos mentores. Do norte para o sul do estado, a edição do Meetup Startup em Criciúma também foi palco de conexões importantes. O evento reforçou o potencial da região para se destacar no mapa da inovação catarinense. Aproximadamente 200 pessoas estiveram presentes no encontro. Quem está querendo iniciar o seu negócio, quem pensa em iniciar nessa parte de inovação, entender como que funciona uma startup ou um modelo mais padronizado, a gente vai estar aqui para tirar todas essas dúvidas. E o que falar do Inova Startups, que ajuda no desenvolvimento de negócios inovadores em fase de tração. E nesse ano, das mais de 1.100 inscritas, o Sebrae selecionou 16 empresas, sendo 4 delas de Santa Catarina que passaram pelo processo de aceleração. A parceria do Sebrae com o BRDE, Bossa Invest, Unifique, Raja Valley e Sebrae Nacional investiu até R$750 mil por startup e todas receberam capacitação com mentorias, workshops, conexões e comunidades de apoio. O programa foi criado em 2021 e conta com um fundo de 40 milhões investidos para o crescimento de startups. Bom, e agora é hora de relembrar alguns projetos inovadores que foram destaque aqui na TV Inova nesse ano, depois que trilharam um caminho incrível junto ao Sebrae. Oi, tô chegando com inovação em pauta. É hora de destacar soluções criativas, sustentáveis e tecnológicas que estão mudando a realidade de empresas e de empreendedores em Santa Catarina. Está começando mais uma edição. No episódio de hoje você vai conhecer uma tecnologia criada por uma startup catarinense que conecta o barco ao dono e a equipe técnica em tempo real.
Navegar deve ser sinônimo de liberdade, mas para muitos proprietários, os problemas técnicos e a manutenção das embarcações se tornam dores de cabeça. Foi para mudar essa realidade que surgiu a Navalquier. Eu sempre tive contato com embarcações, meu pai é mergulhador de caça submarina, né? E a gente sempre teve barco. E o barco sempre foi duas alegrias mesmo. Quando a gente usava era ótimo, mas por muitas vezes ele nos frustrava. A gente chegava para usar e o barco não funcionava. E eu acabei seguindo para a engenharia naval, né? E ao iniciar a minha carreira, eu decidi empreender, né? Até o Sebrae teve grande participação no início. A gente participou de um concurso de plano de negócio, desenvolveu o plano de negócio através de lá. E a gente identificou que essa dor relacionada às embarcações, essa incerteza, essa fragilidade que as embarcações passam para os proprietários, era recorrente, né? Todo dono de barco falava mal de barco, do seu barco, né? Barco só dá despesa, barco só incomoda, nunca funciona quando a gente quer, né? E a gente percebeu, eu também, quando tinha minha embarcação e a gente se frustrava, que se alguém tivesse vindo um dia antes no meu barco, ou uma semana antes, checado alguma coisa, checado a tensão da bateria, checado se estava funcionando, a partida do motor estava funcionando, a gente teria garantido que aquele passeio acontecesse e a gente não teria se frustrado, né? Desde 2017, a empresa oferece um serviço de manutenção preventiva por assinatura. Com experiência acumulada, a empresa decidiu dar um passo além e criou o SafeBoat, um sistema que permite monitorar embarcações à distância e prevenir falhas críticas. E a gente sempre entendeu que a tecnologia poderia nos auxiliar nessa escalada da empresa, né? Para a gente conseguir ter mais uma ação mais rápida quando há alguma coisa errada nas embarcações. E foi aí que surgiu o SafeBoat, né? Essa nossa tecnologia. E ele é um hardware, né, que a gente instala a bordo e ele monitora diversos parâmetros, chave de fato, a gente monitora via aplicativo e ele alerta quando alguma coisa foge desses parâmetros, né? Quando o barco fica sem bateria ou quando a bomba de porão aciona demais ou quando o nível de água adentro da embarcação passa de certo nível. A gente recebe essa notificação também, então é um dispositivo de segurança, né, que a gente tem nas embarcações aí, a gente desenvolveu. Olá, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um Inovação em Pauta. Hoje vamos conhecer uma história de superação e criatividade que nasceu em Balneário Rincão, lá no sul de Santa Catarina. Depois de enfrentar um acidente de trabalho, o empresário João Alonso transformou o desafio em oportunidade e desenvolveu uma serra policorte totalmente inovadora, que promete revolucionar o mercado. E com o apoio do projeto Agentes Locais de Inovação do Sebrae, ele conseguiu transformar a ideia num negócio estruturado e competitivo. Seu João criou em 1998 a Serra Policorte. A ideia surgiu enquanto ele assistia um comercial de TV. Aí vi lá no canto uma policorte. E de lá para cá elas sempre foram a mesma coisa, uma policorte com um disco único. E sempre ocasionando acidentes de trabalho, porque a pessoa corta nesse disco, que é realmente para corte, mas faz também o desbaste da peça na lateral. O que acontece? Vai formando um disco, um colar, e o disco perde a resistência e estoura. E isso aconteceu comigo. A partir daí, surge a ideia de adaptar a ferramenta para que ela pudesse ter os dois discos. Com a ideia construída e passada para o papel, era necessário saber se já existia algo parecido no mercado. Procurei e não achei. Aí eu tenho amigos que foram daqui de Criciúma, foram embora para o Canadá, Itália, Alemanha, e que são metalúrgicos. E a gente mantém contato. E aí eu pedi para eles irem lá, digo, eu vou importar uma. E eles me garantiram, não existe. Com o produto criado e registrado e em fase de produção, chegou o momento de buscar uma assessoria, já que precisava divulgar a invenção. Foi então que o Sebrae entrou para auxiliar na gestão da empresa, por meio do projeto Agentes Locais de Inovação. Fiz o atendimento da empresa dele, o programa ele tem a duração de 6 meses, então a gente vem a cada 15 dias mais ou menos, e é feito um diagnóstico inicial, né? Então, onde a gente entende qual que é a necessidade do empresário, né, dentro das diversas áreas, e a gente identificou com o Alonso que a empresa dele tinha um produto inovador, tinha algo que já estava desenvolvido, mas precisava de divulgação, precisava levar isso
em frente, mostrar isso para o público e tornar ele conhecido. Primeiro que eu estava bem perdido em administração, em tudo, porque eu também sou pequeno, não sabe, uma grande administração. Mas aí veio a Karine, procurei o Sebrae, veio a Karine aqui, me orientou, aí eu comecei a criar a Alma Nova. Entendeu? Dessa vez eu com a cidade quero fazer uma empresa bem organizadinha, seguir a orientação de profissionais. E foi o que aconteceu. Mas não adianta tu ter um bom projeto e não saber administrar ele. Então o Sebrae para mim foi importante, é importante. Olá, tudo bem com você? O Inovação em Pauta de hoje traz histórias de transformação que mostram como a tecnologia está revolucionando mercados tradicionais e pequenos negócios. Vamos conhecer soluções que têm potencializado a produtividade e a gestão desde o setor imobiliário até as pequenas indústrias. O Sistema ANIA inovou o cenário do mercado imobiliário catarinense e nacional. O projeto, que surgiu do Núcleo de Inteligência Artificial da Brunholi Imóveis, uma das maiores empresas do setor na Grande Florianópolis, em pouco tempo se tornou um negócio promissor. Eu já trabalhava no mercado imobiliário como gerente de TI de uma grande imobiliária e vivenciava por dentro as dores que a imobiliária sofria para manter toda a jornada de relacionamento com o cliente, de processos. E eu comecei a criar algumas soluções de automação e de atendimento ao cliente e relacionamento dentro da imobiliária onde eu era agente de TI. E com a pandemia, outras imobiliárias começaram a procurar ajuda também. E a gente viu que o que a gente estava fazendo, o que eu estava trabalhando nessa imobiliária, poderia ajudar todo o mercado imobiliário do Brasil todo. Então foi um pouco orgânico essa questão. Em 2020 a gente já começou a atender alguns projetos personalizados de consultoria para ajudar outras imobiliárias. Então a ANIA surgiu ali em março, a gente começou alguns projetos, mas oficialmente em junho de 2020. A ANIA atua de forma integrada dentro das imobiliárias. A ideia é conectar pessoas e processos, aumentando a eficiência e reduzindo os custos operacionais. O sistema inovador permite que empresas deixem para trás um modelo de trabalho analógico e passem a usar a tecnologia como ferramenta para agilizar fluxos internos, além de melhorar a jornada de clientes que buscam o serviço. Uma pessoa se interessou em alugar um imóvel, ela se cadastra num site ou ela manda um WhatsApp, muitas vezes demora muito tempo para ela ser respondida. Então a gente criou o processo, foi mapeando essas jornadas também com toda a experiência que a gente já tinha, e a gente criou um sistema de relacionamento imobiliário. A gente até é um sistema que a gente acabou desenvolvendo que chama GRI, é o Gestor de Relacionamento Imobiliário. Então quando a imobiliária contrata a gente, ela vai ter um sistema que consegue integrar toda a parte das tarefas das pessoas, dos colaboradores da imobiliária com automação. Então entrou um lead, ele já recebe um WhatsApp, ele já pode agendar uma visita sozinho, depois acompanha a entrada do contrato, documentação. A otimização de necessidades fez o sistema ter uma rápida adesão no mercado. Com a chegada de novos clientes, outros fluxos foram criados para atender as demandas. Hoje, o sistema é totalmente adaptável, se moldando de acordo com a demanda da imobiliária contratante. A ANIA começou a vender, focado mais nessa parte comercial, e pelo conhecimento que a gente foi adquirindo, a gente foi acoplando outros fluxos de chamados, manutenção, renovação, inadimplência. E o nosso grande diferencial hoje é que a plataforma ela funciona como um omnichannel. A gente consegue ter atendimento telefônico dentro dela, atendimento via WhatsApp, o atendimento do Facebook, Instagram, a gente consegue chegar dentro da ferramenta, fazer as comunicações em tempo real. Apesar de fazer sucesso no setor, a ANIA enfrentou algumas dificuldades no início da empresa. A solução para os problemas surgiu através de 2 programas do Sebrae Santa Catarina. Eu era gerente de TI, então não tinha muito essa visão, né, de startup, de negócio, de vendas. E os 2 primeiros anos do ANIA, a gente ficou muito focado em venda de projetos. Então a gente vendia projetos de consultoria para essas imobiliárias para implementar essas soluções. E a gente foi selecionado em 2022 por 2 programas do Sebrae que foram realmente uma virada de chave assim, na nossa trajetória, na nossa jornada. E foi ao mesmo tempo também, então foi bem intenso, que foi o Startup SC e o Inova, né? O Inova que participa o Sebrae, a Bossa, né? A Bossa Invest e também a Raja Valley. Então nesses 2 programas a gente teve acesso ali durante meses a mentorias ali no final de semana com pessoas que já validaram seus negócios, tinham experiência em vários setores ali, né, da startup, vendas, pessoas, modelo de negócio, pitch.
e isso fez com que mudasse a nossa mentalidade e a gente criasse um produto, porque como a gente trabalhava anteriormente, era venda de projeto, então não tinha receita recorrente. Então era meio que uma gangorra, assim, tinha mês que a gente vendia mais projetos, depois dependia de vender outros projetos. E com a questão do produto, a gente conseguiu já nesse tempo, né, desde o programa até agora, quadruplicar a nossa receita recorrente. Intervalo rápido, na volta tem mais retrospectiva 2025 do Sebrae Inovação para você. Aqui na TV Inova nós voltamos já. Estamos de volta com a retrospectiva 2025 do Sebrae Inovação e eu quero conversar com você agora sobre inclusão digital. O Sebrae Santa Catarina levou a inclusão digital e tecnológica para mais de 8 mil pequenos negócios. O projeto teve aplicações práticas com cerca de 13.200 atendimentos, incluindo conceitos de inteligência artificial. Esse programa posicionou o Sebrae Santa Catarina na liderança das discussões de IA aplicada na pequena empresa. Incluir digitalmente é preparar os pequenos negócios para competir, crescer e permanecer relevantes do futuro. Ao democratizar a tecnologia, o Sebrae Santa Catarina mostra que liderar a inovação é incluir. E agora o destaque é uma iniciativa que tem transformado o ambiente de negócios em diversas regiões de Santa Catarina, o ecossistema local de inovação. A proposta do Eli é simples, mas poderosa: conectar pessoas, empresas, universidades e governos em torno da inovação, fortalecendo economias locais e criando novas oportunidades. O ecossistema local de inovação é uma metodologia do Sebrae que organiza e fortalece a inovação nos territórios. A proposta é simples: conectar quem faz parte do desenvolvimento local para gerar soluções, negócios e políticas públicas. O ELI, Ecossistemas Locais de Inovação, ele é uma metodologia do Sebrae a nível nacional. Então, o que nós estamos fazendo aqui em Santa Catarina também é replicável em todos os demais estados, né? E nós dividimos em duas partes. O primeiro é uma metodologia. Quando nós entramos no município, e aí já entramos nesse município que já acontece inovação, então temos diversos atores, né, que já estão trabalhando, cada um dentro da sua caixinha, digamos assim. E a metodologia é identificar quem são essas organizações, quem são essas pessoas, quem são esses atores e o que eles estão fazendo. Então, a primeira parte da metodologia é apresentar um retrato daquele município, né, para nós conseguirmos enxergar e mostrar para esse município tudo o que ele já está fazendo, tudo que já está acontecendo. E a partir desse retrato, então, dentro da metodologia, existe o encontro, o convite para toda a comunidade, né, para as 4 hélices da inovação virem junto em alguns workshops que são construídos em parceria, né, com outros atores e também ali com o Sebrae. E através disso a gente consegue identificar quais são os eixos prioritários para se trabalhar naquele município, né? Na capital catarinense, onde o ecossistema já é maduro, o Eli ajuda a organizar, planejar e expandir a inovação. O nosso ecossistema local de inovação aqui de Florianópolis é um ecossistema que já está bastante maduro. Nós temos um planejamento que foi elaborado junto com o Sebrae do ecossistema desde 2022, que começou a ser implementado em 2023. Nós temos uma rede local de inovação que hoje conta com 5 centros de inovação. Vocês sabem que a gente tem aqui no município de Florianópolis mais de 6 mil empresas de tecnologia da informação e elas contribuem muito para o nosso ELI, né? Além das universidades, do governo público municipal e estadual, das associações que fazem parte do nosso Conselho Municipal de Inovação. Todas essas hélices contribuem para o nosso ecossistema local de inovação. O planejamento permite identificar novos caminhos. A partir do ELI, Florianópolis passou a atuar em áreas como saúde, energias renováveis e soluções urbanas, mostrando como a inovação pode partir do setor público. Quando a gente, por meio do programa do Sebrae, do ELI, que a gente elaborou o nosso planejamento, a gente teve a visão de que a gente não está pronto, nós temos muito a evoluir ainda. Inclusive, na época, quando a gente fez o planejamento em 2022,
ficou claro que nós estávamos trabalhando bastante com o eixo de turismo e economia criativa e também de tecnologia da informação. Só que outros 2 eixos que na época foram identificados no ELI, que são os eixos de saúde e o eixo de energias renováveis, foram 2 eixos que a gente não estava trabalhando muito. E a partir daquele planejamento a gente começou a buscar outras ações, a desenvolver outras ações para desenvolver esse nosso ecossistema local de inovação. Hoje, dezenas de municípios catarinenses fazem parte do movimento. Cada cidade com sua realidade, mas todas conectadas por uma mesma metodologia. Encontros como o ELI Summit ajudam a acelerar esse processo. Eu acredito que é justamente a gente mostrar que Santa Catarina não são só os polos mais conhecidos. Florianópolis, Blumenau, Joinville já estão bastante desenvolvidos e o desafio é realmente interiorizar a inovação. Trazer isso para uma cidade menor como o Rio do Sul, que já vem se destacando como polo regional de inovação, é bastante importante para fazer essa mensagem chegar para as outras regiões e mostrar que é o estado inteiro que está nesse movimento de inovação e não só algumas cidades mais conhecidas e maiores do território. Em 2025, o Rio do Sul foi sede do ELI Summit Santa Catarina. O evento reuniu especialistas, empreendedores, gestores públicos e universidades, colocando o Alto Vale no mapa da inovação. Hoje o estado de Santa Catarina ele já vem se destacando e muito a nível de mundo quando o assunto é inovação. E quando a gente se reúne, o que a gente está fazendo é fortalecendo, né? É aquela premissa básica de sozinho talvez eu consiga, mas junto a gente é muito mais forte. E quando a gente consegue unificar maneiras de fazer, replicar cases, replicar metodologias, a exemplo do ELI, o que a gente faz é consolidar não somente uma cidade, mas sim um estado perante a todo esse globo, né? Que a gente consegue aí a nível de mundo e ter uma certa representatividade quando o assunto é inovação, novos negócios, empreendedorismo, seja na área da educação, seja na área da indústria, seja na área de serviços. Rio do Sul já vem se destacando no mapa mundial como sendo uma cidade em ascendência. E quando a gente se conecta com o Estado, isso só se potencializa. O ELI trabalha inovação de forma ampla, não apenas software ou startups, mas soluções para agricultura, indústria, cidades inteligentes e qualidade de vida. A cidade precisa ser uma marca que atraia os talentos, retenha os talentos da cidade para que as empresas possam inovar e se desenvolver. E as universidades têm papel central nesse ecossistema local de inovação. Elas formam talentos, desenvolvem pesquisas e se conectam cada vez mais ao setor produtivo. Ele é um evento que certamente traz a oportunidade da academia, de todo o ecossistema, de interagir, não só com os atores locais, mas também com atores do estado inteiro. Então, é uma rica oportunidade para que a gente possa estabelecer essas conexões, avançar no processo de inovação, tanto quanto a incubadora, o processo de pré-incubação, escritório de projetos, grupos de pesquisa. Então, todo esse conjunto movimenta a academia e nos aproxima dos setores produtivos. E quando o ecossistema funciona, as ideias avançam. René é analista de negócios do Sebrae e participou do ELI Summit em Natal, no Rio Grande do Norte. Além das atividades que a gente teve no local do evento, a gente teve a oportunidade de participar de algumas visitas técnicas a outros ambientes e também ver o que funciona, trazendo a parceria aí, muitas vezes público-privada, trabalhando tríplice S, agora fala-se da quadrupla CS, né? E aí, o que a gente trouxe de insight de lá? Como que a gente se posiciona e como que a gente trabalha em conjunto, trazendo atores como o Sebrae, a academia, a indústria, né, o comércio, aí que também é muito participativo, principalmente aqui na nossa região, e também como é que a gente traz os jovens para estarem atuando e se inserindo no ecossistema, né? No Oeste Catarinense, Chapecó também é referência. A Franciele participou pela primeira vez do movimento. O que mais me marcou e eu trouxe aqui de volta a Chapecó é dizer que a inovação ela não tem um CEP, mas sim um propósito. Que a inovação ela é muito do querer fazer e que a inovação ela está pautada em cima de pessoas. São essas pessoas que puxam à frente, que fazem acontecer, seja dentro de laboratórios, seja dentro de pesquisas, seja à frente às universidades, seja vinculadas ao poder público, seja mesmo no meio empresarial. É um trabalho colaborativo de união de esforços
que não mede esforços, né, para fazer acontecer. Na Serra Catarinense, o Eli também avança com a participação direta do setor produtivo. Empresários, poder público e academia se organizam para transformar conexões em ações concretas de desenvolvimento regional. O principal ponto de tudo isso é que, por exemplo, nessa missão que a gente foi fazer em Porto Alegre, estavam juntos o Celesc, o UDESC, que é a Universidade Federal aqui da região, Senac, Sebrae, prefeitura, empresas. Então, só esse movimento de estar unindo instituições, a Tríplice Hélice, né, instituições, governo, empresas, isso já ajuda muito a fomentar iniciativas que impactam o meio, que impactam a inovação e acabam trazendo desenvolvimento para a região. Em Chapecó, conselhos, planos municipais e ações integradas garantem que a inovação saia do papel. O nosso ecossistema hoje, ele vem, vamos dizer assim, numa parte de customização para a nossa realidade local do ecossistema, né? Muito se teve aqui em Chapecó, e eu acho que é um pouco reflexo de muitas cidades do Brasil, até do estado, de acompanhar políticas de inovação meio que copia e cola de outras cidades, né? Então nós estamos aqui bem no momento de estudo e implantação de políticas customizadas para a nossa cidade, e tudo isso vem sendo desenvolvido em parceria com os atores do ecossistema e vem trazendo uma visão, vamos dizer, bem diferenciada e personalizada para o que a gente entende adequado aqui para o nosso ecossistema local de inovação, né? O movimento Ecossistema Local de Inovação do Sebrae mostra que quando territórios se conectam, a inovação acontece. Santa Catarina avança junto, apostando em pessoas, colaboração e visão de futuro. A inovação não tem barreiras. É quando uma solução resolve um problema. E projetos inovadores estão transformando diferentes áreas, da saúde à estética, do campo ao mar. São ideias criativas que mostram como a inovação está presente em todos os cantos de Santa Catarina. Olha só. Oi, tô chegando. Empreender com inovação e transformar uma ideia num negócio de sucesso. Esse é o caminho trilhado por duas startups de Chapecó que ganharam destaque em um dos maiores programas de aceleração do país, o Startup SC. Uma delas usa inteligência artificial para ajudar vendedores a fechar mais negócios. A seleção do Startup SC preza por negócios que resolvam uma clara necessidade do mercado com um olhar inovador e alto potencial de crescimento. E é justamente isso que é feito aqui na Redrive. Vem comigo. A solução oferecida pela startup capta leads de forma ativa em várias fontes, mas foca a conversão e vendas por meio do WhatsApp. Tudo com auxílio de automação e uma inteligência artificial própria. A IA, chamada Maestro, foi treinada para ser especialista em vendas. O vendedor ou time comercial, independente do tamanho, consegue trabalhar de forma inteligente, fazer mais vendas e vendas melhores. Tecnicamente falando, um vendedor sozinho consegue fazer todo um trabalho comercial, né? Desde gerar o seu lead segmentado, escalar a comunicação em massa, atender em massa, né? E, obviamente, gastar a energia dele atendendo aqueles clientes com maior potencial. A Redrive participou do Startup SC em 2024. O programa foi fundamental para o crescimento do negócio. E o Startup SC ele veio como um complemento para o negócio. Então, ele ajudou muito a formar os nossos profissionais aqui dentro, capacitar boa parte até de conceitos que a gente às vezes estava um pouco distante ali, e aí em todas as áreas, né? Produto, marketing, vendas, acelerou o nosso crescimento como empresa, trouxe visão, nasceram novos departamentos a partir do Startup SC. A Redrive deve faturar 8 milhões de reais este ano. São mais de 2.000 clientes ativos no Brasil e em mais de 30 países. No programa de hoje, vamos até Mondaí, no oeste de Santa Catarina, para conhecer uma startup que está inovando na pecuária leiteira. A Vaca Roxa desenvolveu uma tecnologia capaz de identificar a mastite bovina em poucos segundos, conectando produtores, veterinários e laticínios numa solução inteligente e sustentável. Você quer saber como a inovação pode transformar a vida no campo? Então vem com a gente. Até sabugueiro, tudo botaram. Aquela pomada eu passava, daí ajudava um pouco. Tirava a febre e botava sabugueiro bastante para elas deitar.
Foi com lembranças como essas que surgiu a ideia do Roberto. O mestre em engenharia de processos industriais cresceu vendo os desafios enfrentados pelos pais no campo. A ideia surgiu de uma necessidade, lá da minha infância, quando meus pais sofriam com o problema da mastite, uma infecção causada por bactérias que paralisa a produção de leite e o fornecimento desse alimento para o sustento familiar. Para enfrentar esse desafio, a Vaca Roxa desenvolveu uma raquete digital IoT. O equipamento é capaz de identificar em apenas 40 segundos o grau de infecção no leite. Uma tecnologia simples, portátil e acessível. Como é que é feita a implantação dessa tecnologia no produtor? Então, por meio da tornozeleira de radiofrequência, nós identificamos todos os animais da propriedade, aí é realizado o cadastro na plataforma. Então o produtor ele vai, a partir desse momento, identificar os animais, fazer a coleta do leite, dessas amostras e analisar o grau de infecção. E após esse procedimento, a análise de todos os animais da propriedade, ele conecta o Wi-Fi e envia esses dados para a plataforma. Imediatamente o laticínio, o veterinário já tem essa informação, porque quando os dados chegam na plataforma, esses dados já são enviados um alerta para o veterinário que presta assistência a essa propriedade. Então ele fica integrado. Nos últimos anos, a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na evolução do setor da saúde, desde melhorias nos processos até o desenvolvimento de novos serviços. As inovações digitais estão revolucionando a forma como cuidamos da nossa saúde e como gerenciamos tratamentos. Vamos conferir como essas mudanças estão impactando o mercado e trazendo benefícios para pacientes e também profissionais. Santa Catarina se destaca quando o assunto é liderança no setor. O estado ocupa o 4º lugar no ranking nacional de transformação digital. A posição reflete o pioneirismo no uso de tecnologias para aprimoramento dos serviços de saúde pública. Muita coisa boa acontecendo. Estamos implementando tecnologia durante as teleconsultas. O exame físico está sendo ampliado de forma remota, de uma forma que o médico que está distante do paciente consiga fazer a ausculta cardíaca, o dermatologista consegue enxergar lesões com câmeras de alta resolução, que são os teledermatoscópios, o oftalmologista consegue olhar a retina de forma remota, através de equipamentos que estão próximos do paciente, mas distantes do médico, mas o médico recebe em tela, no mesmo momento da consulta, todas essas informações. Mas é um caminho para ser percorrido, mas eu acho que o início disso tudo já foi muito bem absorvido pela população. Os pacientes estão aceitando super bem, os médicos, os psicólogos, nutricionistas, todos os profissionais que atuam estão ampliando cada vez mais. Florianópolis também é referência quando se trata de inovação digital voltada à área da saúde pública. O Alô Saúde, canal de atendimento online à população criado em 2019, vem ganhando espaço a cada ano. O Alô Saúde ele serve para colocar o paciente certo, no lugar certo, na hora certa. Então, a pessoa que sente alguma necessidade de entrar em contato com algum serviço de saúde, ela pode ligar no Alô Saúde pelo 0800, que é um número gratuito, e ou tirar as dúvidas dela sobre o serviço, sobre como funciona a rede. Uma startup catarinense oferece planos de saúde veterinária e também benefícios pet-friendly. Vamos conhecer essa ideia que está fazendo maior sucesso e promete crescer ainda mais. Dos peludos aos alados, os pets têm transformado a composição das famílias brasileiras. O número de animais de estimação no país chega a 160 milhões, muito superior aos 40 milhões de crianças até 14 anos de idade. Foi desse amor brasileiro pelos bichanos que a Marta teve o insight de uma oportunidade de negócios. A ideia de criar a Guapeco, ela surgiu quando eu trabalhava em uma empresa de tecnologia aqui do nosso ecossistema em 2020, mas o pacote de benefícios dessa empresa ele não está conectado com a realidade da minha família, né? E nem com a realidade da família dos meus colegas que estão aqui, porque a grande maioria das pessoas lá na empresa não tinha filhos humanos, né? Mas tinha filhos pets. E aí foi onde eu tive a ideia, poxa, e se a empresa tivesse um plano de saúde pet como benefício corporativo, quanto isso entregaria valor para as pessoas, né? Os fundadores da Guapeco uniram o amor pelos pets com uma oportunidade de negócios e acertaram em um dos mercados em maior ascensão no Brasil atualmente.
Estima-se que o setor pet faturou mais de 77 bilhões em 2024, segundo pesquisa da Abimpet e Instituto Pet Brasil, representando um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Para pegar uma fatia desse mercado bilionário, a Aguapeco precisou se organizar financeiramente. Aqui a gente brinca que a Aguapeco ela foi do 0 aos 100 mil de ARR com uma planilha e um sonho, né? Então, assim, no início a gente não tinha um grande aporte financeiro para fazer, a gente foi fazendo tudo assim no MVP, então usando soluções gratuitas, usando o pacote do Google que era disponível, tendo o apoio, né, de acelerações, como por exemplo da Exag Ventures, que é a aceleração da Udesc Exag, que foi super importante para a gente conseguir fazer, inclusive, o primeiro faturamento ali de um cliente da Aguapeco. E aí o modus operandi assim, que a gente trabalhou no início foi os sócios, eu e o Thiago, no primeiro momento, aportando ali R$300 por mês cada um, que pagava ali os custos base da empresa, até que a gente conseguiu, né, gerar uma receita recorrente mensal, que começou a pagar os custos da empresa, e agora no último ano a gente foi investido pelo Inova, né, a edição 3 ali, que é o programa de investimentos que tem o Sebrae, a Bossa Invest, a Unifique, a Raja Valley como principais precursores. E aí sim a gente conseguiu, né, dar um próximo passo dentro da nossa estratégia. A inteligência artificial já faz parte da rotina de quem empreende e deixou de ser uma tendência para se tornar uma aliada dos pequenos negócios. Ao longo do ano, o Sebrae esteve ao lado dos empreendedores oferecendo capacitações, acompanhamento, imersões para ajudar a inserir a IA no dia a dia das empresas. Um dos destaques foi a imersão IA para pequenos negócios, que mostrou na prática como a tecnologia pode aumentar a produtividade, otimizar processos e também impulsionar as vendas. A IA já está presente na rotina de muitas empresas. E para mostrar que essa tecnologia também é para os pequenos negócios, o Sebrae Santa Catarina tem investido em capacitações que ensinam na prática como usar a inteligência artificial no dia a dia do empreendedor. Então, acho que a inteligência artificial aplicada nos pequenos negócios serve mais como um apoio, como um assistente, até seja na gestão, pode ser nos processos, processos pequenos como marketing, até alguma coisa maior como na tomada de decisão, algo mais estratégico. Então, ele pode servir desde um pequeno auxílio ali num assistente virtual até uma tomada de decisão maior, um direcionamento, uma análise de concorrência, essa parte mais de inteligência competitiva, até desde a parte de marketing e criação de conteúdo. Esse perfil mais aberto à inovação é justamente o que a entidade busca desenvolver. Nas imersões em inteligência artificial, os empreendedores aprendem como usar ferramentas de forma aplicada. A IA pode te ajudar a levantar informações de concorrentes, levantar informações de cenários, de oportunidades que você está imerso aí dentro do seu negócio, dentro do seu nicho, até a tomada de decisão. A partir do momento que você tem um grande volume aí de dados, de vendas, você consegue fazer toda uma análise dessas informações que você trabalha no dia a dia, até os processos ali que você consegue automatizar tarefas, reduzir tempo, colocar gente colocar tarefas para diminuir esse tempo de operacional, reduzir esforço, otimizar o trabalho. Então, realmente grande parte de processo de oportunidades aí a IA consegue nos servir. As capacitações são organizadas em formato de imersão, com conteúdo teórico e prático, para que o empreendedor saia com soluções adaptadas à realidade do próprio negócio. Ela está disponível para todos, hoje as ferramentas fazem parte do nosso dia a dia cada vez mais, e a principal dica que eu dou para vencer a barreira é não ter medo, experimentar, usar e se desafiar também a aprender. A inteligência artificial ela veio para somar. É claro que a gente vai ter algumas posições que vão ser mais impactadas do que outras, porque essas posições fazem coisas extremamente processuais e automatizáveis, mas as pessoas que dominarem as melhores ferramentas e conseguirem ampliar os seus resultados e sua capacidade, elas vão ter a IA como esse copiloto que entrega mais valor. Então elas vão se manter relevantes no mercado. A programação é dividida em módulos. Empreendedores buscam o programa por diversos motivos.
e a gente deu a oportunidade do empresário escolher até 2 para ele realizar, a que mais tem aderência ao negócio dele. Então a gente optou por selecionar turmas menores, até para ter esse acompanhamento aí mais perto do professor, do instrutor que está passando esse conteúdo e passando todo esse conhecimento para o empresário, e ele já testar na prática, ele já trazer suas ferramentas, seu computador, e já ir construindo algo, tirando dúvidas. O que motivou é realmente a gente poder se apropriar de novas ferramentas de inteligência artificial, já que a gente é uma startup pequena, está agora começando, trilhando o caminho e querendo crescer. Então, é muito bom, é fantástico esse tipo de apoio que a gente tem do Sebrae. A intenção foi justamente participar desse curso, né, para facilitar o meu dia a dia também. E o impacto desse aprendizado já pode ser visto em empresas catarinenses. Em Araranguá, uma marca de moda usou a inteligência artificial para transformar o marketing e reduzir custos. A gente usava fortemente o que a maioria usa hoje, né, que é o GPT. Mas a gente já usava de uma forma bacana, assim, porque a gente já tinha entendido principalmente a questão do prompt, que é o principal, que tu precisa entender como fazer o prompt para realmente tirar mais proveito do GPT, né? Então, mas era só o GPT, e a gente tinha algumas carências dentro da empresa. E aí eu vivia conversando com as meninas, gente, tem que ter uma IA para fazer isso? Não tem como, né? Está todo mundo falando nessa IA, tem que ter. A empresa participou da imersão do Sebrae em Criciúma e, a partir desse contato, passou a utilizar novas ferramentas para otimizar a produção de conteúdo visual. Hoje, eu contrato uma equipe para fazer um catálogo, para fazer um lançamento, né, de coleção. Eu preciso de um fotógrafo, modelo, maquiadora, a pessoa do stylist, o nosso time, né, que vai junto, faz a produção, o videomaker. Então, assim, acaba sendo um dia bem oneroso. E a gente precisa tirar, pensando naquele equilíbrio de custos, né, e ganhos, a gente precisa tirar o máximo de produção desse dia. Então a gente tira normalmente meio-dia para fazer o que a gente chama de fotos conceitos, que é essas fotos ambientadas, né, em ocasião de uso e coisa e tal. E a gente consegue, numa manhã inteira, fazer no máximo 10 looks, quando eu trabalho com looks ambientados. Se eu trabalho com fotos de lookbook, que é tudo mesmo fundo, eu consigo fazer 60, 70 fotos numa tarde, mais os vídeos que as meninas fazem. Então, assim, para fazer tudo ambientado, financeiramente fica muito oneroso, acaba não equilibrando a conta. E aí a gente precisava de uma IA que a gente pudesse, então, pegar essa foto, ambientar numa sala, num local de descanso, numa reunião de negócios, numa cidade mais urbana, uma cidade maior, né? Enfim, fazer essa entrega que o nosso cliente vinha buscando, mas com um custo mais enxuto. Além de reduzir custos, a inteligência artificial também ajuda a preparar as equipes para um mercado cada vez mais digital. Mas, para o Sebrae, a tecnologia sempre caminha junto com o humano. A parte humana, ela sempre tem que estar presente, que é isso que encanta o cliente, que isso é o diferencial. E, claro, se a gente conseguir implementar alguma ferramenta, algum tipo de trabalho que automatize esse processo e venha a agregar no trabalho, maravilhoso. Mas, com certeza, a parte humana, ela é insubstituível. Com a expansão das capacitações por todo o estado, o Sebrae reforça o papel de democratizar o acesso à tecnologia. A entidade mostra que inovar não é privilégio de grandes empresas. Negócios aí que começaram agora, em questões de pouquíssimo tempo, podem chegar a escalar, tendo o correto uso da IA, o uso correto das ferramentas. Então, é um universo bem amplo aí mesmo, que o empresário que souber usar a seu favor, com certeza vai ter um destaque aí no mercado. 2026 pode ser o ano da IA ser o seu braço direito. Por quê? Porque as ferramentas estão acessíveis como nunca antes estiveram. O conhecimento está acessível como nunca antes esteve. Eu digo que hoje 98% do conhecimento está gratuitamente na internet. Então você que procura no Google, você que, como eu mencionei antes, baixa o ChatGPT, baixa o Manus no seu celular para você poder fazer consultas. Então a grande maioria das informações estão disponíveis em ferramentas como essas.
Mas você que quer um atendimento especializado, você que quer orientação para errar menos, né, Sibeli? Porque a grande diferença hoje está no tempo que você vai implementar, buscar informações e vai errar, acertar. Você vai investir bastante tempo nisso. E, por exemplo, como a consultoria do Sebrae, como a mentoria do Sebrae, algo especializado, como eu mencionei que o Sebrae tem disponível, você pode ter acesso a tudo isso já agora em 2026. A gente está falando de alguns poucos dias até a virada do ano. Então, já em 2026, você pode ter acesso a consultores do Sebrae, a ferramentas como essas, e já ter a IA como um grande braço direito para atender melhor o seu cliente, para fazer estratégias melhores para o seu negócio. A inteligência artificial já faz parte do presente dos pequenos negócios. E com orientação, conteúdo prático e apoio do Sebrae, ela se torna uma aliada poderosa para inovar, ganhar eficiência e crescer em um mercado cada vez mais competitivo. Gostou? E essa foi só a primeira parte da retrospectiva 2025 do Sebrae Inovação. Histórias, projetos e ideias que mostram como a inovação segue transformando o empreendedorismo em Santa Catarina. E tem muito mais por vir. No próximo programa, a gente continua revivendo os destaques de um ano que conectou conhecimento, tecnologia e futuro, sempre aqui na TV Inova. Eu te espero. Até mais!